partir deste momento, você acompanha o que foi destaque na semana que passou aqui no Jornal Breve. Lewandowski levanta sigilo de mensagens trocadas entre Moro e Dallagnol. As mensagens são parte da operação que, em julho de 2019, prendeu suspeitos de invadir celulares de Moro e procuradores de Curitiba. O conteúdo de novos diálogos foi incluído nesta segunda-feira no processo pela defesa do ex-presidente Lula, que teve acesso ao material. Uma outra parte dos diálogos já tinha vindo a público na semana passada e revelava Moro orientando os procuradores sobre como apresentar a denúncia contra o petista no caso do triplex do Guarujá. Os diálogos foram obtidos pelos advogados de Lula depois que o próprio Lewandowski decidiu que eles poderiam ter amplo acesso ao material apreendido na Operação Spoofing. A força-tarefa teve como alvo os hackers que conseguiram rastrear os celulares de autoridades de Brasília, entre elas o próprio Moro. Em rádio, Dória bate boca com Rodrigo Constantino após críticas a São Paulo, vassalo de Bolsonaro e terraplanista. O tucano telefonou para a emissora e entrou ao vivo no ar após o jornalista criticar a atuação do governo estadual na pandemia. O governador também acusou Constantino de ser extremista e terraplanista. Em resposta, Constantino afirmou que São Paulo possui índices do coronavírus piores do que o restante do país e que Dória não seria eleito nem para síndico em 2022. Constantino, por sua vez, disse que Dória é vassalo da ditadura chinesa. O governador então subiu o tom e acusou o comentarista de ter defendido um estupro. Em novembro, Constantino foi demitido da Jovem Pan após fazer comentários sobre o caso Mariana Ferrer, quando afirmou que em uma live no seu canal no YouTube, que caso a própria filha fosse vítima de estupro, em condições similares, ele não denunciaria o homem e a deixaria de castigo. Nesta terça, após a fala do governador, Constantino negou que tenha defendido o estupro e afirmou que iria acionar judicialmente Dória. Nos encontramos em 2022, diz Bolsonaro após gritos de genocida e fascista no Congresso. A sessão de abertura do ano legislativo no Congresso Nacional começou com provocações entre o presidente Jair Bolsonaro e a oposição. Parlamentares contrários ao governo soltaram gritos de genocida e fascista quando o chefe do Planalto foi chamado para fazer um discurso na cerimônia. Após os gritos, parlamentares da base chegaram para gritar mito para o presidente. Bolsonaro, por sua vez, fez uma provocação. Nos encontramos em 2022, em referência ao período das próximas eleições presidenciais. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, eleito no cargo com apoio do Planalto, tentou acalmar os ânimos do plenário e pediu respeito. Ao lado dele estava o presidente da Câmara, Arthur Lira, também apoiado por Bolsonaro. O presidente do STF, Luiz Fux, e o procurador-geral da Justiça, Augusto Aras, são participantes da cerimônia. Vale assina acordo de 37 bilhões para reparar tragédia de Brumadinho. Após 4 meses de negociações e 200 horas de reuniões, o termo foi assinado com o valor de 37 bilhões de reais. As negociações envolveram representantes do Governo de Minas, Ministério Público de Minas Gerais, Ministério Público Federal e Defensoria Pública e o Tribunal de Justiça de Minas, além da mineradora Vale, responsável pela barragem que se rompeu na mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, no dia 25 de janeiro de 2019, matando 270 pessoas. No entanto, representantes dos atingidos e de familiares das vítimas reclamam desde o início que não foram ouvidos nem chamados para participar das negociações. Eles protestaram em frente ao Tribunal de Justiça durante a audiência. A Vale terá que contratar uma auditoria externa independente para monitorar o andamento das obras. Em caso de descumprimento do acordo, a mineradora poderá ser punida. O acordo prevê, entre outras penalidades, multa diária de R$100 mil. Eficácia da vacina Sputnik V para a Covid-19 é de 91,6%, apontam resultados preliminares publicados na The Lancet. A vacina também funcionou em idosos. Uma subanálise de 2.000 adultos com mais de 60 anos mostrou eficácia de 91,8% neste grupo. Ela também foi bem tolerada nessa faixa etária. A Sputnik V ainda não está sendo testada no Brasil, mas a Anvisa está analisando um pedido da farmacêutica União Química para que ensaios da fase 3 sejam feitos no país.
Isso é importante porque a agência determinou que só as vacinas testadas em solo brasileiro podem receber autorização de uso emergencial. Em nota ao G1, a Anvisa disse que existe um pedido da empresa de estudo de fase 3 em aberto na Anvisa. Este pedido está com pendências apontadas pela Anvisa e que estão sendo providenciadas pela empresa. Na semana passada, a agência se reuniu com a União Química para falar sobre a Sputnik V. A farmacêutica tem um acordo de transferência de tecnologia da vacina e poderá fabricá-la no Brasil. Presidente da Anvisa diz que prazo de 5 dias para aprovar vacinas contra a Covid-19 é irreal. Na quinta-feira, o Senado aprovou a medida provisória que estabelece prazo de até 5 dias para que a Anvisa autorize o uso emergencial no Brasil de vacinas contra a Covid-19, já que tem um aval internacional. O texto segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro, que pode confirmar ou vetar mudanças feitas na versão original da MP. O prazo de 5 dias é uma dessas alterações feitas no Congresso. De acordo com o Globo News, a Anvisa vai pedir que o prazo seja vetado pelo presidente. Antônio Barra Torres diz que atualmente o prazo de 10 dias é considerado adequado para análise de pedidos de uso emergencial. Além dele, o órgão trabalha com prazo de até 60 dias nos pedidos de registro definitivo, que é a modalidade que permite o uso amplo da vacina, liberando inclusive eventual comercialização e aplicação em todos os perfis de público. Veja agora as outras notícias. Luiz Fux defende vacina e avisa: a razão vencerá o obscurantismo. Presidente do STF abriu ano judiciário dizendo que para vencer a pandemia de Covid-19 é preciso apoiar o trabalho científico. Biden pede pressão internacional para que militares de Mianmar renunciem imediatamente ao poder após golpe. O exército derrubou o governo eleito, prendeu líderes políticos, fechou acesso à internet e suspendeu os voos ao país. Ex-candidata à prefeitura de Itanhaém, Cris Forcelli, é presa em operação do GAECO. GAECO também cumpriu mandados de busca e apreensão na prefeitura de Itanhaém e na casa do ex-prefeito Marco Aurélio Gomes. Investigações envolvem esquema com empresas do setor de confecções de uniforme escolar e fornecimento de material escolar. Capitão de 100 anos que levantou milhões para o sistema britânico de saúde morre com Covid-19. Sr. Tom Moore estava com pneumonia e contraiu Covid-19. Campanha para arrecadar fundos para o NHS juntou o equivalente a 224 milhões de reais. Na Itália, Mario Draghi aceita convite para tentar formar governo de coalizão. Mario Draghi foi o diretor do Banco Central Europeu. Ele tentará formar uma coalizão no parlamento e indicar um governo. O primeiro-ministro Giuseppe Conte renunciou no fim de janeiro. Atropelado em março de 2020, jovem acorda do coma sem saber da pandemia. Embora tenha contraído a doença 2 vezes, de acordo com a família, o jovem foi atropelado por um carro em 1º de março do ano passado. O nome dele é Giuseppe Flávio e tem 19 anos. Policial morto após ataque ao Congresso dos Estados Unidos é homenageado no Capitólio. Brant Sicknick, de 42 anos, foi espancado por extremistas apoiadores de Trump durante a invasão em 6 de janeiro. Suas cinzas estão expostas na rotunda do Capitólio, uma homenagem concedida em raras exceções. Moro aciona STF contra a decisão que permitiu a Lula ter acesso a mensagens da Operação Spoofing. Ex-ministro questiona a competência do ministro Ricardo Lewandowski, autor da decisão, para atuar no caso. Para ele, decisão caberia a Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no STF. Chefe da ONU pede pressão para que golpe em Mianmar fracasse. Facebook é bloqueado no país. Em meio a protestos, acesso às redes sociais foi derrubado. Líder civil que ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1991 foi formalmente acusada por ter aparelho de comunicação por rádio em casa. Ministros do STF reagem à indicação de Bia Kicis para a presidência da CCJ e líderes trabalham por troca. Deputada, uma das mais fiéis a Bolsonaro, já pediu impeachment dos ministros do Supremo Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes.
Haddad aceita pedido de Lula e deve ser candidato do PT em 2022. Em entrevista à TV 247, Haddad revelou que aceitou um pedido diretamente do ex-presidente Lula para se candidatar novamente. Boulos critica apoio de Lula para Haddad em 2022 e cita unidade na esquerda. Antes de lançar nomes, devemos discutir projetos, declarou o coordenador do MTST e político do PSOL. Brasileiro é preso na Irlanda suspeito de matar adolescente esfaqueado. Jorge Bento, de 35 anos, teria reagido ao roubo da bicicleta de um colega de trabalho, segundo companheira. Brasileiros em Dublin reclamam de violência contra entregadores. Você acompanhou o que foi destaque na semana que passou aqui no Jornal Breve.